Mas, como eu falei, existe uma estrutura que ela foi criada há muito tempo atrás e parte, consequentemente, na educação. E aí, enquanto isso não mudar, enquanto o povo não se fortalecer, enquanto as pessoas não tiverem asas para voar, eles vão continuar cortando a asa de todo mundo desde berço, para que as pessoas não acordem do verdadeiro potencial que todos eles têm. E aí, melhorar para todo mundo. Desde sempre, eles já entenderam esse jogo há muito tempo. Então, eu acredito que isso vai demorar para mudar enquanto as coisas continuarem assim. A gente tem aí um ex-presidiário que já foi presidente do Brasil e depois preso por corrupção, concorrendo à eleição novamente. E a gente tem um juiz que condenou esse cara e vai concorrer também à eleição com ele. E a gente tem um cara que entrou meio que sozinho, perdido, e ganhou a eleição. Mas infelizmente a perseguição contra ele é muito grande e dificilmente acredito que ele vai segurar essa barra por muito tempo. Porque cada dia que passa o ciclo está se fechando mais e muitas coisas ainda vai rolar. A desconfiança no nosso país é muito grande por parte da população, que eles já não vê esperança mais em ninguém que entrar, para eles tanto faz como tanto fez, e outros já estão indo até para fora porque já tá cansado de ver essa palhaçada. Esse é o Brasil, bem-vindo ao Brasil, mas um Brasil que ainda pode ter esperança, desde que você tenha consciência, vote consciente, escolha melhor os seus líderes e não faça guerra política de partido, e sim de uma população carente de informação que precisa de união pra ver isso aqui ir pra frente e melhorar de fato pra tudo. Fala galera, beleza? Meu nome é Ramon Bryan e hoje eu venho falar com você sobre um assunto bem importante e, querendo ou não, um assunto de extrema necessidade. Eu falei lá no meu Instagram, né, sobre algumas coisas que eu iria debater aqui com frequência no YouTube, e hoje é um dos primeiros vídeos sobre esse assunto, que é sobre política. Então, além de criptomoedas e outros assuntos que são fundamentais, eu vou abordar temas políticos aqui porque eu recebi bastante feedbacks do primeiro vídeo que eu havia gravado sobre essa temática, abordando o mundo cripto. Então, eu acredito que a minha experiência e o meu conhecimento possa ser de um extremo valor para algumas pessoas, principalmente pessoas que não têm tanto conhecimento assim na área da política. Então, eu vou falar sobre coisas e assuntos que são nocivos para algumas pessoas, né? Mas são de extrema importância. Então, eu quero dizer o seguinte, antes que você ache que eu sou de partido A, de partido B, se você chegou aqui agora, quero te dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que não tende a ter partidos políticos, né? Então, eu sempre viso a questão do meio termo. Se um presidente tá fazendo uma boa gestão, beleza, eu tô com ele. Agora, se ele pisa na bola, tipo, bem pisada, caso de corrupção ou qualquer outra coisa, é óbvio que eu não vou ficar jogando poeira para debaixo do tapete e eu vou me posicionar contra também caso isso aconteça. Mas, né, as experiências que eu já tive e tenho na minha pouca idade com isso não são poucas, então eu vou buscar resumir dentro desse assunto aqui. E começando o nosso vídeo, já quero te dizer que se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse também. E já dá like, compartilha aí no grupo da família, porque eu acredito que isso vai ser de extremo valor para você. Se você é jovem, se você já é adulto, não importa, assista esse vídeo até o final, porque essa é a minha humilde opinião formada sobre esse assunto. Por que a política no Brasil ela é uma palhaçada? Começando esse nosso vídeo, eu quero te dizer algo muito importante. Quando se trata do tema política, muitas pessoas tendem a ter um certo preconceito com esse assunto, né? Tal pessoa é política, tal pessoa se candidatou, ganhou, perdeu, tá no poder ou não. Então a gente tem muitas divergências entre a população sobre o âmbito político. E isso parte desde a presidência, depois governos estaduais, governos municipais e sucessivamente. Então a presidência é o nosso ápice, né, de poder dentro de uma nação, entre aspas, fecha aspas. Então, eu vou me posicionar aqui exatamente sobre a política no Brasil no âmbito presidencial. Lembrando que a gente está em um período presidencial e isso é algo que eu acabei me questionando muito, sabe? Por ver algumas coisas acontecer e realmente parece um livro de ficção do que está acontecendo no Brasil atualmente. E vai acontecer ainda mais. 2022 é um ano político, onde vai ocorrer a concorrência, né, desleal à presidência, onde a gente vê poucos indivíduos capacitados ou quase nenhum para assumir o posto. E aí é basicamente aí que eu quero entrar nesses termos. Eu vou citar nome de algumas pessoas, até porque são figuras públicas, então processos aí não vai rolar.
mas eu vou começar falando sobre a questão de candidatos políticos. Eu recebo algumas perguntas do tipo: Ramon, você é a favor do Bolsonaro? Você é contra o Bolsonaro? Você é a favor do Lula? Você é contra o Lula? O que você tem contra? Não sei o que, não sei o que. E eu vou ser bem sincero. No âmbito presidencial, já tem alguns pré-candidatos pré-estabelecidos por partidos e já estão aprovados aí para disputar a eleição. Então a gente tem aí o Sérgio Moro, que era o ex-juiz, né, que vocês vão entender já porque eu já estou mencionando isso, como sua ocupação anterior. Depois a gente tem o Bolsonaro, que é o atual presidente, e também tem o Lula. Então esses são os três principais candidatos, pré-candidatos na realidade, para ocupar o posto político. E anteriormente a gente tem os que são boi velho, né, que são aquelas pessoas que eu não vou nem citar nomes aqui, que estão há anos na política, alguns como deputado, governador, esses trem todo, e já tem alguns que estão tentando a presidência já há tanto tempo, nunca conseguiram ainda. E esses já são boi velho, eles têm a mamata deles, e é isso. Mas esses três que eu citei são os três principais aí, com fortes poderes aí nas mãos para poder ganhar o poder, né, do nosso país. E hoje eu vou ser bem sincero, eu não tenho nenhum pretendente político até o momento para poder defender, né? Como opção, eu tenho a minha opção política, mas não é algo que eu sinceramente irei votar com certo gosto, sabe, e confiança também. Mas eu ainda acredito que possa haver uma mudança positiva caso essa pessoa que eu apoio, né, no momento, ganhe. E eu vou explicar tudo nesse vídeo, algumas razões que me levam a escolher um candidato e também pode ser que leve algumas pessoas a escolher os seus candidatos com essa visão que eu vou dar para vocês. Bom, como eu falei, a presidência ela é algo que é muito importante para o nosso país, porque é o poder máximo assim dentro da política. Então, quando um presidente ele é eleito, é colocado no poder, ele tem soberania assim sobre o nosso país, relação comercial, relação com outros países. Então, diversos meios são atribuídos a um presidente. Ele não é um presidente por ele ser um presidente. Ele é um presidente para administrar uma gestão pública de um país inteiro. Então ele tem que estar em contato com todos os governadores que são administradores públicos também de estados, tem que estar em contato também com administradores públicos municipais, e aí que entra as organizações partidárias, que servem basicamente para dar uma melhor gestão nessa grande empresa, que eu costumo dizer que são os países, que são as nações, onde essas pessoas que estão no poder são funcionários de um povo, e é o povo, né, que tem que ser beneficiado com eles, já que tudo que eles fazem é para o povo e para o povo. Então isso é muito importante. Mas eu estava refletindo também sobre outro assunto. Já que eu deixei claro aqui sobre meu posicionamento político, eu vou falar sobre outra coisa. Eu sei que tem muita gente no Nordeste, porque eu viajei recentemente para lá e eu acabei estudando muito sobre a questão política local dos locais onde eu passei. E uma coisa que eu acho muito interessante é a falta de conhecimento político na hora das pessoas escolherem seus candidatos. Elas não conhecem os candidatos que elas vão votar e nem sequer elas sabem o que são políticas. E por isso que o Brasil vem sendo vencendo e transparecendo ser uma grande palhaçada política por esse âmbito, que é o âmbito do desconhecimento. Então eu vejo muitas pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre política, muito menos sobre políticos, e aí acabam se vendendo facilmente, acabam tomando decisões de forma errada por não ter noção nenhuma no impacto que aquela pessoa vai causar em um todo, né, e não somente na vida dela, e dando poder a pessoas que às vezes são realmente lobos em pele de cordeiro, que é basicamente a situação que se encontra. Eu não vou falar uma porcentagem porque eu não tenho números expressivos reais para isso, mas representou uma boa parte de todos os políticos que estão no poder, desde desde departamentos públicos pequenos até departamentos públicos grandes, como é o caso da presidência. E falar em departamentos grandes, como é o caso da presidência, uma ocupação pública que tem diversas responsabilidades, eu vou falar agora sobre algo muito interessante. Por que eu citei o Nordeste, né? Eu vou explicar de uma forma mais detalhada. Quando eu estava por lá, eu percebi que muitas pessoas, né, ainda acreditam, né, no Lula para presidência e tal, porque ele vai
fazer algo bom. Só que o perfil de pessoas que acreditam que o Lula pode ser alguém que vai fazer algo bom são as pessoas com muito menos conhecimento que qualquer outra. Então você pode ver pelo perfil perfil social, perfil econômico e, consequentemente, é o perfil de conhecimento, vamos dizer assim, né, dessa classe. Então, basicamente, são pessoas que realmente são muito ingênuas e ignorantes no âmbito político e também até no âmbito social. Elas basicamente vivem a vida delas e a política é só um fator que não é tão importante na vida delas e tal, mas elas acreditam que aquele cara vai representar elas pelo simples fato que em algum momento aquele cara convenceu elas de que ele era a melhor opção. E eu vou explicar também algo relacionado à política nesse âmbito, sobre a questão de vocês convencer, que é muito importante para vocês entenderem algumas coisas no âmbito político, que não necessariamente a população ela tem culpa de ser uma população de miseráveis, mas na realidade são os políticos que têm culpa da população ser miseráveis e continuar desse jeito. E aí que entra a parte da educação, que é algo que eu vou falar talvez em um próximo vídeo, mas isso inclui bastante a questão da educação. Mas continuando. Então lá eu vi que muitas pessoas ainda vão votar no Lula, ele tem muito poder sobre lá por causa desse âmbito de convencimento. Então ele meio que pode-se dizer que é um cara que tem duas faces e lá, ou para qualquer outro lugar, ele se aproveita das informações das pessoas para, consequentemente, deixar sua boa impressão e ganhar o que ele bem quer, que é a confiança de uma nação carente ou de um povo carente. Então isso é o que acontece bastante por lá e é algo que eu acabei percebendo. Em relação ao Bolsonaro, eu já percebi que a maioria das pessoas que apoiam o Bolsonaro são aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento e, consequentemente, elas se sentem impactadas pela gestão pública de um governante dentro do seu país. Então, geralmente, são funcionários públicos que já têm uma maior estabilidade, consequentemente, já está há anos, né, ali nas suas funções e, consequentemente, já está há anos também acompanhando coisas políticas durante a sua vida. Então, essas pessoas já são bem espertas para entender qual que é a proposta de vou falar assim, de um político ou não, que vai melhorar, né, ali a sua cidade, a sua vida local em alguns âmbitos e, consequentemente, de forma geral no Brasil. Mas tudo que eu percebo dessas pessoas é que geralmente elas só se importam com o âmbito local. Elas sabem que o país é grande, mas eles não estão nem aí para o Brasil, eles estão aí para o município deles, onde eles vivem. Essa é uma realidade de muitos que eu acabei percebendo. Mas o que importa é que essas pessoas tenham certo conhecimento de buscar e, consequentemente, se questionar e ver que realmente o nosso cenário político ele é uma palhaçada e eles já estão procurando meios, né, para de repente se sobressair de alguma maneira melhor dentro do jogo político na hora de escolher os seus candidatos. E aí que eles olham para dentro de si, né, das suas realidades locais e veem, será que realmente essa gestão foi legal? Será que não? O que está acontecendo? O que é a aprovação lá da Câmara Federal foi aprovada, tal, que impacta aqui no meu município? Então essas pessoas já têm um certo conhecimento para buscar. E aí que entra o perfil, né, das pessoas que votam no Bolsonaro. Então é um perfil que eu considero um pouco mais evoluídos do que o perfil que vota no Lula. E isso não é para discriminar ninguém, é apenas uma realidade que é óbvia. Mas não quer dizer também que todos eles são assim, tá? E basicamente é isso. E uma questão referente ao Sérgio Moro, por o pouco que eu sei até agora, né, que eu pude estudar, analisar, é que quase ninguém conhece o Sérgio Moro e nem sequer sabe que ele foi o cara responsável, né, pela Operação Lava Jato e, consequentemente, bateu o martelo na hora de colocar o Lula de trás das grades. Que, por aventura do destino e da nossa vida política e do Brasil, o próprio juiz que condenou e prendeu e foi responsável por uma operação federal de corrupção, né, para prender esses bandidos, hoje vai concorrer aí à presidência com o mesmo. Então é algo assim que você olha e fala, cara, onde que as coisas vai parar? Então é algo muito, tipo assim, eu fico muito indignado, eu fico triste em perceber que a gente caminha nessa linha torta, entendeu? E a gente sabe que se de repente um cara que tem tanto poder autoritário como ele ganhar, muitas coisas ruins vão acontecer. E quando alguém perde o poder e quer o poder a todo custo, até através do sangue, certamente o que vai vir a partir de agora
caso essa pessoa seja eleita novamente, não vai ser nada bom. E de repente até um vídeo como esse pode até não circular na internet por causa de regulamentação de mídia, que é algo também que alguns países ditatoriais, como a própria China e também a Coreia do Norte, que vivem alguns regimes sociocomunistas, vivem, né, que você não tem liberdade de expressão nenhuma sobre algumas coisas para criticar um governo, né, que você sabe que é autoritário, ditatorial e consequentemente corrupto, porque aí você não tem dados daquele governo preciso, a população não tem voz e aí quem se ferra é consequentemente sempre a população, enquanto esses caras que vivem em um regime assim detêm o poder de uma nação e consequentemente dos povos que ali vivem. Então o Lula infelizmente é um cara que é assim, é um cara manipulador, é um cara que infelizmente parece ter um perfil psicopata, porque alguém que fez o que fez e consequentemente ainda vir na cara limpa querer exercer poder sobre uma nação gigante, linda como é o Brasil, é um ser que não dá pra você entender a não ser enxergar nele um senso de psicopatia, porque nenhuma pessoa em senso comum que passou o que ele passou teria coragem e vergonha na cara de concorrer à presidência de novo, mas tudo bem. E como eu estava complementando do Sérgio Moro, essa pequena historinha que eu falei é só para você entender o grau que é a nossa política no Brasil. Um juiz condena, né, um réu, vamos dizer assim. Esse réu é condenado, é preso, depois é solto e depois vai concorrer à presidência para governar o nosso país com o próprio juiz que agora também se candidatou, né, que é o Sérgio Moro, que poucos conhecem, né, esse perfil histórico dele, e vão estar aí os dois concorrendo à nossa vaga aí de poder da nossa nação. Então eu olho assim e vejo que infelizmente o nosso Brasil é algo que tem muitas coisas a serem mudadas. Só que eu falo, a culpa, né, não é necessariamente do povo, né, porque o povo, quando nós nascemos, né, na nossa nação aqui, a gente basicamente vive em um regime. E esse regime ele começa através da educação. E aí eu falo, por que o governo ele não cria uma nova estrutura de ensino, né, nas escolas públicas e até também regulamentações para escolas privadas para regulamentar algumas atividades escolares para fortalecer o conhecimento da nação em âmbitos políticos, econômicos e consequentemente até culturais. Porque a gente sempre estuda coisas que não tem nada a ver com a nossa vida aqui fora durante 18 anos, depois tem a faculdade ainda, com todo aquele processo que, dependendo da faculdade, vai durar aí 4, 5 anos também, ou mais. Por que o sistema ele não fortalece a educação que vai realmente modificar as pessoas para serem cidadãos melhores e mais inteligentes? Porque, simplesmente, se a população se educar, se a população correr atrás, se a população não ficar presa, né, tipo, a eles, a população simplesmente ela vai expandir as suas consciências e vão aprender coisas que vai tirar o poder desses caras. E quando eu falo desses caras, não é necessariamente o presidente da república, não é necessariamente a cúpula, né, que faz parte do posto máximo que é a presidência da república. Mas eu costumo dizer que a cúpula é todo o sistema político, né? É o sistema político, é a empresa, é a holding de empresas. Por quê? Porque quem manda no Brasil de fato, que estabelece leis, que cria projetos, aprova, vai para frente, vai para baixo, é isso ou não é necessariamente o presidente da república, tá? Então existe aí Câmara dos Deputados com suas funções, aí tem os senadores, tem os ministros, tem o STF, né? Então tem toda essa galera por trás. E aí depois tem os postos menores, governador, né, de estado, aí tem os prefeitos de municípios. Então tem essa dinâmica de poderes. E aí tem que passar por toda essa orquestra para aí sim chegar no município, que é no município que tudo acontece, porque é no município que está reunida aquelas pessoas que dão poder, né, a uma galera que está lá no topo, que é a presidência e os outros cargos, né, com o próprio STF. E hoje em dia a gente está vendo uma situação tão complicada no Brasil que quem bem sabe, quem bem entende também, sabe que o STF quer se posicionar e, querendo ou não, ele tem um poder para isso, porque está defendido em lei muitas coisas erradas, de querer achar que são donos do Brasil. Ou melhor, um cara lá se acha o dono do Brasil, até querendo se impor a um presidente. Então a gente vive num país que
se as pessoas não buscarem o conhecimento, já que o conhecimento não nasce com a gente quando a gente entra na escola, a gente vai apenas decair cada vez mais e a desinformação vai correr cada vez mais. E aí muitas pessoas, né, como esses caras que já estão velhos, vai surgir, porque basicamente é uma cadeia de... Eu vou falar corrupção, mas não é esse termo que eu quero me aplicar a isso. Mas é uma cadeia de pessoas sem caráter, né, para assumir poderes na nossa nação. Então, o cenário da educação, eu acredito que é o mais importante, que as pessoas deveriam buscar conhecimento. Buscar conhecimento na área da educação, na área da saúde, na área do saneamento básico, na área de emprego, né, na área do empreendedorismo, geração de riqueza, negócio, essas coisas, porque é isso que fortalece um país, né? É isso que dá força aos municípios terem uma renda, né, girando naquele perímetro ali, naquela provínciazinha. E aí, consequentemente, se todo município se fortalece dessa maneira, consequentemente o estado que tem esses municípios também se fortalece, porque aí os impostos que são arrecadados, eles seriam, né, desse jeito, distribuídos de maneira mais, não é nem econômica, mas de maneira mais eficiente, e consequentemente esses impostos depois, seriam repassados para a presidência, e a presidência poderia recolher tudo isso e fazer bom investimento para o país e, consequentemente, atribuindo mais projetos. Mas, infelizmente, nem todo mundo que está no poder quer trabalhar de fato e apenas quer o dinheiro da população, o dinheiro dos impostos, o dinheiro que, infelizmente, muitas pessoas somam para ganhar esse dinheiro e aí dão de mão beijada salários altíssimos para pessoas que não têm competência nenhuma de administrar o país. Então, isso eu falo dos outros cargos menores, como os deputados, senadores e os outros. Mas quando eu falo sobre a presidência, eu quero dizer que o jogo na presidência não é apenas a questão salarial, não é apenas o cara ter um conhecimento sobre isso que eu estou mencionando aqui, mas é o cara ter caráter. Então, se você for apoiar um presidente, apoie um presidente que tenha caráter e não seja um presidente liso de opiniões. Eu vou explicar para você o que é um presidente liso de opiniões. Um presidente liso de opiniões, eu quero dizer para você que o termo liso é alguém simplesmente que ela é uma pessoa que ela passa, né, diante de algumas situações de forma despercebida, mesmo ela estando errada. É como se um ladrão, né, tivesse acabado de roubar um supermercado e esse ladrão simplesmente coloca aqui algum produto no bolso e ele olha assim para um lado, olha para o outro e sai do mercado como se nada tivesse acontecido. Isso é o termo você ser uma pessoa lisa, é você ser ligeiro e consequentemente você ser atento e de meio que nunca deixar transparecer aquilo que realmente você quer, a sua real intenção com aquilo que você tem como objetivo principal. No caso do ladrão, o ladrão foi só roubar ali alguma coisa no mercado e saiu sem deixar pistas, né, como se nada tivesse acontecido. No caso da política, é a mesma coisa. Diferentemente, né, que do jogo político que inclui apenas o dinheiro, no caso, eu quero referir que não é necessariamente apenas o dinheiro que estar no jogo político, como muitos pensam. Existe também o jogo do poder, né? Então, se eu tenho um poder sobre a nação, eu posso fazer o que eu quiser, né? Entre aspas, porque tem a Constituição que, né, fala assim, você tem que seguir isso aqui porque a Constituição é que manda. Isso aqui foi escrito, papapá, pra você seguir, tal. Então tem essa também. Porém, o cara que tem poder sobre a nação, ele vai ser liso. Então ele vai tentar se desviar das leis, ele vai tentar ter conhecimento sobre a lei, consequentemente, para que ele não seja pego fazendo algumas de suas coisas erradas. E aí, velho, aí as coisas começam a desandar. Então, você tem que escolher não vou falar presidente, um governante, né? Porque isso também inclui a política no âmbito mais pequeno, como os municipais e também os estaduais. Então, qualquer político que for um representante, ele tem que entender a função dele, para que ele não seja um político liso e faça isso. E aí ele pega o dinheiro e sai ali escondido, de repente apoia um projeto ali que vai prejudicar a nação e sai escondido, como se ele não fosse culpado. De repente também ele fica com um joguinho de poder e também sai liso, como se nada tivesse acontecido. Então tudo isso é uma estratégia política que muitos usam, né, para se auto-beneficiar. E aí quando eu falo de se auto-beneficiar, aí inclui tudo o que envolve a política e o que é que realmente as pessoas vão lá fazer. Eu costumo dizer que a política ela tem 3 segmentos, né? E aí pouquíssimos políticos eles seguem esses princípios, né, da política.
de forma estratégica e ele entrou lá para fazer isso de fato, e não apenas por duas coisas. A primeira coisa é a questão do dinheiro, depois é a questão do poder, e depois porque realmente o cara quer mudança. Ele quer entrar na política para fazer alguma mudança, mesmo sabendo que é impossível praticamente, né? É quase impossível, não quer dizer que seja 100% impossível fazer alguma mudança no país, porque, como eu disse, se o povo se fortalecer, a política também, pessoas, acredito que de bem, poderão entrar lá e fazer alguma coisa boa, porque aí o poder vai estar na mão do povo. Então, né, nenhum governante vai querer meter o louco, porque o poder vai estar na mão do povo e o povo vai estar inteligente, né, não vai estar manipulado por políticos, religiosos, também por ideologia de várias culturas que acontecem aí, como no caso do Lula. Então, eles vão ter pensamento próprio. E uma população inteligente é algo que basicamente nada destrói, porque aí eles vão saber escolher um líder inteligente. E aí que entra a questão do conhecimento e da educação. Fortalecendo a educação isso pode acontecer, mas aí, né, é toda uma estrutura que parece, né, que ela foi feita para que chegasse nesse momento e acontecesse o que vai acontecer. Então, como eu estava falando desses três elementos aqui, muitos entram apenas pelo dinheiro. Depois chega no poder, né, e vê que ele tem poder, reconhece que ele tem poder e fica lá só pelo poder. Enquanto, né, tem outros que entram pelo dinheiro, porque dinheiro é bom para a gente se manter, fazer nossas coisas e tal, para viver. Poder é bom por tomada de decisões inteligentes, estratégicas, que você tem que ser rápido nisso, para que você prejudique, né, ou você ajude o seu povo. E consequentemente, a questão estratégica, que é você, de repente, elaborar coisas boas para a população, algum projeto, e também passar alguma mensagem positiva para a população. Então, pensar além do que é para você fazer lá, entendeu? Então, tudo isso é importante quando você for, sei lá, de repente até se candidatar para fazer alguma coisa diferente que você acha que tem que mudar, sabe? Se você quiser ser um político. Mas isso também serve para que a população escolha melhor os seus líderes. E dessa maneira as coisas vão mudar para melhor. Mas, como eu falei, existe uma estrutura que ela foi criada há muito tempo atrás e parte, consequentemente, na educação. E aí, enquanto isso não mudar, enquanto o povo não se fortalecer, enquanto as pessoas não tiverem asas para voar, eles vão continuar cortando a asa de todo mundo desde berço, para que as pessoas não acordem do verdadeiro potencial que todos eles têm. E aí, melhorar para todo mundo. Eu acredito que se uma população se fortalecer, não só com armas, né? Eu apoio o porte de arma também, obviamente, proteção individual e propriedade, mas se fortalecer com conhecimento. Então acredito que isso é o que deveria ser feito desde sempre, mas infelizmente, como tem pessoas ratas e lisas no poder desde sempre, eles já entenderam esse jogo há muito tempo. Então eu acredito que isso vai demorar para mudar enquanto as coisas continuarem assim. A gente tem aí um ex-presidiário que já foi presidente do Brasil e depois preso por corrupção, concorrendo à eleição novamente. E a gente tem um juiz que condenou esse cara e vai concorrer também à eleição com ele. E a gente tem um cara que entrou meio que sozinho, perdido, e ganhou a eleição. Mas infelizmente a perseguição contra ele é muito grande e dificilmente acredito que ele vai segurar essa barra por muito tempo. Porque cada dia que passa o círculo está se fechando mais e muitas coisas ainda vai rolar. A desconfiança no nosso país é muito grande por parte da população, que ele já não vê esperança mais, ninguém quer entrar, para eles tanto faz como tanto fez, e outros já estão indo até para fora porque já está cansado de ver essa palhaçada. Esse é o Brasil, bem-vindo ao Brasil, mas um Brasil que ainda pode ter esperança, desde que você tenha consciência, vote consciente, escolha melhor os seus líderes e não faça guerra política de partido, e sim de uma população carente de informação que precisa de união para ver isso aqui ir para frente e melhorar de fato para todos. O comunismo nunca vai ser a melhor opção e capitalismo é o que a gente tem. Mas se o capitalismo fortalecer apenas pro lado deles, como que a população também vai se fortalecer dentro do regime capitalista? Então não tem como. Então pense consciente, vote consciente, porque você tem um poder nas suas mãos além da informação. A política tá aí, é só você mandar que eles vão obedecer por ele, porque é para isso que eles estão lá. Meu nome é Ramon Brian, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Compartilha e te vejo nos próximos com outros temas como esse e talvez vídeos tão longos quanto esse. Até mais.